E vamos à revista. Vamos começar por conhecer melhor ainda este senhor que está aqui ao meu lado e que eu dizia há bocadinho e com toda a razão que é o último resistente do teatro de revista. Ele que só não tem a idade do Maria Vitória, porque felizmente está aqui cheio de força e cheio de energia, mas que está também a viver um momento muito curioso. É porque o seu Maria Vitória está a fazer 90 anos, numa altura em que o Parque Mayer também está a fazer 90 anos. E, curiosamente, com o Parque Mayer agora já não está propriamente a fazer um lifting, já está mesmo a fazer uma operação plástica mais profunda. É ou não é, Hélder? É verdade, 90 anos de Parque Mayer e 90 anos menos 15 dias do Maria Vitória. Exato. Você está a viver também esse momento histórico com alguma emoção, provavelmente, Pois, também já lá lógico. está há muitos anos, não é? Exato, já estou também há 48 anos no parque, não é? De forma que é uma vida, mas nós registamos exatamente estes aniversários na revista que temos no cartaz, portanto o Humor com o Humor se Paga, e onde a abertura tem exatamente um bolo gigante onde sai a Melânia e que comemora os 90 anos do Teatro Maria Vitória, que é simultaneamente os do Parque Mayer, como disse bem. A gente do Parque Mayer, aqueles mais antigos, falam desse momento histórico, falam daquilo que foi o Parque Mayer, como é que ele cresceu, os seus momentos de ouro, depois momentos que são para esquecer, e agora uma esperança no futuro, não é? Exato. Felizmente, depois de tantas discussões, de tantas promessas, de tantas tentativas... Tantos arquitetos. É verdade, tanta gente, tanta coisa que se fez. Exato. O presidente da Câmara, o meu amigo também, o Dr. António Costa, conseguiu levar a dele avante e, de facto, já temos a recuperação do Teatro Capitólio, que está ali com obras e será reinaugurado no próximo ano. E com essa inauguração também se inicia a recuperação do Parque Mayer, porque à volta de todo o Capitólio fica uma grande esplanada e, portanto, tudo isso obriga. E também nos deu a informação, ele esteve connosco na estreia desta revista, e também nos disse que já a seguir começa a recuperação do Teatro Variedades. Portanto, há uma esperança. Com a nossa Broadway daqui a uns Exato. anos, não é? Eu acho que finalmente os políticos começaram a tomar a atenção do que é importante para o país, não só para a cidade de Lisboa, mas também para o país, a recuperação do Parque Mayer. E o seu Maria Vitória é tratado por si e por todos aqueles que lá trabalham com um carinho extremo e está em muito boa forma. Ainda está com os 90 anos, está melhor que o Parque Mayer. Está bem melhor. Envelheceu menos que o próprio Parque Mayer. Também pegou fogo e depois recuperou. Já houve 2 incêndios no Maria Vitória. Como é que nasceu há 48 anos a sua paixão pelo teatro? O que é que fazia antes de fazer teatro? Eu era empregado bancário, era empregado do antigo Banco Lisboa e Açores. Aliás, há uma curiosidade. Quando foi a reinauguração após o incêndio do Teatro Maria Vitória, o Neves de Sousa foi por mim convidado, porque eu estreiei em teatro na altura que o Neves de Sousa também veio para a empresa de Giuseppe Baixo, no Teatro Capitólio. Eu comecei no Teatro Capitólio. E o Neves de Sousa, quando foi a recuperação do Maria Vitória após o incêndio, eu convidei o Alexandrino, antigo secretário do Vasco Morgado, não é? E convidei o Neves de Sousa para fazerem o programa de sala. E o Neves de Sousa falava, conta na história que ele faz sobre a recuperação do Maria Vitória, fala da sociedade que eu tinha com o Vasco Morgado, conheceu o Vasco Morgado em miúdo e que eu estava a dar os passos ainda no Banco Lisboa e Açores, não sei o quê. Isto estabeleceu uma confusão que depois o banco, pensando que era o Neves de Sousa, tinha sido empregado bancário, criou a Taça Neves de Sousa, que mais tarde veio, ou o troféu Neves de Sousa, mais tarde veio a verificar que não coincidia e extinguiu isso. Mas quem foi empregado do Banco Lisboa e Açores fui eu, não foi o Neves de Sousa. E houve uma altura da sua vida que teve de dizer, banco, nunca não mais... foi assim. Eu era uma pessoa da noite e chegava sempre tarde ao emprego. Eu fiquei em primeiro lugar no concurso e fui primeiro a ser despedido. Acabou por ser convidado a sair. Portanto, gostava de aceitar. E nessa altura, eu recordo, o Sr. José Paz foi, como ia ao Parque Mayer, o antigo Chico Carreira, que estamos a falar das memórias também do Parque Mayer. Exatamente. Ia lá o Sr. Simões, que era o chefe do pessoal
do Banco de Lisboa e Açores, o Sr. Bastos tinha conhecimento com eles. Eu posso perguntar-lhe porque é que você se veio embora? Pode, sim, senhor, é falar. Se ele veio aqui, se o senhor o conhece, pronto. E pronto, e lá está. O Sr. Simões confirmou que eu fui despedido com justa causa. que chegava sempre tarde ao banco, não por outras razões. E pronto. E foi aí que começou... Naquela altura havia sempre uma pessoa não tinha emprego, respondia a anúncios de um conhecido diário lisboeta. E, de modo que eu, entre as várias coisas que respondi, um dia chego a casa e a minha mãe diz-me: olha, ligou para aqui o senhor Bastos, do Cineteatro Capitólio, que queria falar contigo, deixou este telefone. Eu liguei para o senhor Bastos, quem depois fui secretário e amigo, e tenho uma belíssima memória dele, de saudade, de tudo, porque há valores que ele... Foi um grande empresário. Há valores que ele me deixou, e eu, o de cumprimento, de lealdade com os colaboradores, estimar as pessoas, etc. Esses foram valores que eu jamais poderei esquecer, que me foram transmitidos por ele. E assim começou como secretário? Comecei como secretário dele, e depois, com a sua morte, tomei as rédeas do poder. Passou a ser as rédeas do poder. Ora bem, vamos ver o primeiro bloco, e eu acho que vai recordar coisas muito engraçadas. Porque hoje, metade do programa é na revista, a outra metade vai ser numa tenda de circo do meu querido amigo Xen. Mas para já, vamos à revista. A revista de outros tempos. São boas nações negociadas. Todos nesta vida são palhaços. Pobres são montanhas de fracasso. Eu não tenho nada, sou um pobretão. Fato mal feita, cara pintada. Todos nesta vida são palhaços. Todos nesta vida são palhaços. Todos nesta vida são palhaços. Por volta de 1860 apareceu cá essa revista de fim do ano, que era um espetáculo que passava em revista os acontecimentos de cada ano. Era uma revista, a chamada Revista do Ano em Portugal. O que não quer dizer que em cada país não tenha tomado características próprias de acordo com, enfim, com o espírito do país. E quando dá o troco, eu abro o saco, tira a mala, fecha o saco, abre a mala, tira o porta-moedas, fecha a mala, abre o saco, tira a mala, fecha o saco, abre o porta-moedas, mete o dinheiro, fecha o porta-moedas, abre o saco, tira a mala, fecha o saco, abre a mala, mete o porta-moedas, fecha a mala, abre o saco e fecha a mala. Tiraste desta? Portanto, a primeira revista chama-se Lisboa em 1860 e foi estreada, portanto, em janeiro de 1861, passando em revista os acontecimentos do ano. Desse ano era a revista do ano. E onde era isso? Em que sítio? No Teatro Ginásio, como durante muito tempo, porque era um teatro que era o Teatro da Baixa Comédia, era o teatro dos mais populares, e onde estavam os atores mais populares, como o ator Taborda, que foi compère de muitas das primeiras revistas. Aliás, todos esses termos franceses, o compère, que era o compadre, não é? Que apadrinhava a revista, que no fundo era uma série de quadros soltos que não tinham uma ligação, embora ao princípio tivessem um fio condutor bastante estabelecido. Depois, com o tempo, as coisas evoluíram muito, não é? Tanto assim que a revista ainda hoje existe. Lembra-se muito bem desta revista, com certeza. Exatamente, foi um Ainda por grande cima, o espetáculo. título antecipava o nome do euro, porque teve para se chamar ECU, não é? Teve para ser ECU. Ainda Durante bem muito que tempo, não. ainda bem. Aliás, o facto de ser ECU foi muito bem explorado por Henrique Santana, que era o autor principal do espetáculo. E viu ali a sua mulher. Exato. Não é? Estava a Rosa Vila, não era? Não, eu agora não me recordo. Ao meio era a Rosa Vila. Não, a Vera Mónica. Era a Vera Mónica? A Vera Mónica. E do lado esquerdo do público, portanto, quem está a olhar para a televisão,
É a minha mulher, a Paula Soares, que... A mãe do seu filho, que agora... Aqui era a Maria João Abreu. Maria João Maria Abreu João é que está a fazer o número. Pois. E ao lado esquerdo do nosso está a Paula Soares, que é a mãe dos meus 2 últimos filhos. Sendo que um deles agora o imita em beleza ali. No teatro, na revista... Estava a contar que ele tivesse apanhado aquelas expressões todas. Mas cachatinho! É verdade. Utiliza muito essa expressão. Não Mas sei. cachatinho. Eles apanharam. Não, hoje eu vejo que de facto utilizo muito. Há coisas que dizemos que não damos por isso, não é? Ele de facto apanhou aquilo tudo. Ele de facto, devo-te contar, que eu vi ultimamente ele olhar muito para mim, quer dizer, nos tempos que antecedeu a estreia, ele olhava muito para mim, estava sempre a rir-se, a olhar para mim, não sei o quê. E surpreendeu-me nos ensaios finais, quando ele começou a aparecer com o bigode, com a cabeleira e com o lenço na mão. O timbre de voz fica semelhante. É verdade, é verdade. E com o lenço, que eu tenho muito hábito de me estar a limpar, não sei não sei porquê, mas faço muito isso, tenho sempre esse cuidado de ter alguma coisa branca nos fatos. Olha, e quando começou a ser empresário, o que é que sentiu relativamente ao relacionamento com as vedetas? Esta coisa de ser empresário é assim como uma espécie de ser um treinador de futebol que tem que pôr o balneário sempre como deve ser, não é? Sem balneário não há boa equipa. Vamos lá ver, eu tive uma excelente experiência. Eu fui secretário de um grande empresário, José Pacho, que mais tarde se associou ao Vasco Morgado. E, portanto, era um homem muito sério, era um homem com qualidades fantásticas de relacionamento com os artistas. E eu acompanhava-o, íamos almoçar muitas vezes, às vezes ia almoçar à casa dele, porque eu, para José Passo, era o filho que ele nunca teve, não é? E, portanto, ele era um grande meu amigo, ele e a família toda, não é? Eu conhecia a mãe dele, a irmã, a mulher, e, portanto, e primos, portanto, estava muito ligado àquela família, não é? Com amizade. E gostava muito dele porque ele era realmente um homem exemplar, como pessoa. E deu continuidade ao relacionamento. Foi isso, eu só tive que continuar. Ainda por cima, ele morre numa altura, na altura que estava no cartaz, a primeira revista livre do pós-25 de Abril, que se chamava Até Parece Mentira, que foi um êxito tão grande, que nós anunciávamos na próxima terça-feira, é posta à venda, após 15 dias seguintes, os bilhetes. Eles esgotavam logo no dia que abria a bilheteira. A gente foi um êxito. Formavam-se filas até ao Maxime, não é? E partiram-me várias vezes a bilheteira. Eu era o secretário que tratava desses assuntos, portanto, eu quando digo partiram-me, nessa altura o empresário era José Bastos. Eu era o secretário, era o braço direito dele. E, portanto, foi um êxito fantástico. Êxito que se estreou, salvo erro, em outubro, e ele morre no dia 11 de Abril. Eu só tive que continuar o sucesso, não é? Depois levei a revista ao Porto. No Porto partiram também a bilheteira, porque a gente anunciou, estaremos no Teatro Sá da Bandeira de dia X ao dia Y. E as pessoas queriam que se prorrogasse. De facto, eu recordo-me que nessa altura o gerente, que ainda lá está, que é o Manuel João, queria que a gente prorrogasse o prazo. Eu disse não, anunciámos isto, é isto que vamos fazer. E de facto, no dia seguinte liguei para as bilheteiras, que já estão formadas, né, agora, mas eram as bilheteiras que fizeram também história no Sá da Bandeira. Liguei a perguntar se tinha havido muita procura. Para eles partiram-me no último dia, partiram a bilheteira, ou a solta a bilheteira. Bem, e eu depois... Que bom que era se fosse assim, não é? Fosse assim. Liguei para lá perguntar se tinha havido... Se eu tenho prorrogado, se teria valido a pena. E não valia. Eles fizeram aquele barulho na véspera, mas depois também deram o assunto para arrumado. Desistiram. Terminou, não é? Mas foi um grande sucesso. Eu comecei com o pé direito, Então vamos ver mais algumas revistas do tempo em que as revistas faziam um sucesso de tal maneira que as pessoas faziam fila até ao Maxime. Para quem não sabe onde é o Maxime, é na Praça da Alegria. E, portanto, são para aí mais de 100 metros de fila. Que bom que era, se hoje em dia o Teatro de Revista e outros teatros... E eram duas sessões diárias e matinés aos domingos e feriados. Exatamente. E ainda sou do tempo que nem descanso havia. Pois, não havia descanso à segunda-feira. Eram 2 sessões por dia e 3 ao domingo. Ao domingo e feriado. E feriado, aos domingos e feriados. Bem... Vamos recordar outros tempos. Estamos com Hélder Costa. Balanço da época de 76, artístico e financeiro, claro. Foi realmente, quer dizer, tem sido positivo. A época de 1976, terminou agora, foi realmente uma época bastante positiva, tanto no aspecto artístico, depois tivemos aquilo que eu considero dos melhores elencos,
no decorrer de 1976, nas duas revistas apresentadas, e também no aspecto financeiro, o Teatro Maria Vitória, não há dúvida que continua a estar na primeira linha. Quantas borlas é que você pensa que dá por ano? O que você pensa não é que você sabe. Muitas, são muitas. Infelizmente, não só por necessidade, vamos lá, para a promoção do espetáculo, mas também até por pessoas que nos pedem, pessoas ligadas ao meio teatral, etc. Portanto, são muitas. E faço os meus nobres jejum, almoçar com a realeza, comer com a pobreza, na Câmara Real dos Comuns. Em Buckingham Palace, diz-se e fala, são velhas cerimónias, gardénias colónias, sou Lord, é justo recorde, o Império Britânico vê. E como uma banana, com leite indiana, para a glória do povo, para a glória do povo, para a glória do povo inteiro. Pois, nós contamos em 1977, prosseguir com a revista atualmente em cena, O Bombo da Festa. Em princípio, dado o êxito deste espetáculo, nós pensamos explorá-lo ao máximo e, na altura que realmente ele cair em receitas, recuperá-lo incentivando-lhe, quer dizer, dando-lhe maior força com números novos, que é aquilo que se costuma fazer, atualizando o espetáculo. Não sei se talvez uma pequena remodelação artística. Se realmente a quebra for forte, for grande, então nessa altura teremos que ir para um segundo espetáculo de época para finalizar a época de 76, 77. Ora bem, estivemos aqui com o bombo da festa. No tempo do bombo da festa, o meu amigo usava patilhas até aqui, uma cabeleira enorme, pera e bigode. Era a moda naquela Era a moda naquela Era a altura. moda, não é? é, E estava a dar das primeiras entrevistas, provavelmente, na sua verdade, carreira, não é? Sim, Ali como ao meu empresário. querido Mas amigo Pedro Castelo. eu, por acaso, sou feliz porque eu dei sempre como secretário e tudo, e há pouco tempo deram-me um álbum onde tenho lá isso. Tive sempre essa felicidade de ser entrevistado por as mais diversas, o Luís Pereira de Sousa, ainda a trabalhar para uma coisa de revistas. Ele foi dos primeiros a entrevistar-me. E também foi diretor de programas, já faleceu há uns anos, que era apresentador no 25 de Abril também, era uma referência da RTP, foi diretor da RTP. Trabalhava na Agência Portuguesa de Revistas, também me entrevistou várias vezes, muito antes de ir para a televisão. Costumava dar entrevistas. Eu estava nessa... Olha, entretanto, estamos aqui com o bombo da festa. A revista era dedicada mesmo ao Dr. Mário Soares, não é? O Bombo da Festa, aliás, o Dr. Mário Soares foi ver essa revista e recordo-me perfeitamente ele dizer: bem, o Bombo da Festa sou eu. Mas encaixou isso com o savoir-faire que ele tem, não é? O Dr. Mário Soares foi sempre um político daqueles de grandeza. Ele há pouco tempo falava nisso. É uma grande crise de
não é políticos, é estadistas. Políticos há muito. Estadistas. E ele faz parte de uma pleia de grandes estadistas que a Europa teve, não é? E, entretanto, nós tivemos a ocasião de ver ali um terceto fantástico a cantar o By the Light of the Silvery Moon. Estava a Lígia Teles, o Igor Sampaio e o jovem Hermano José, não é? José, exato. Ali, que estreou-se, portanto, em revistas produzidas por si. Não, ele estreou-se no Teatro ABC, aliás, ele estreou-se no ABC como músico. Depois foi necessário, com o Sérgio Azevedo, um artista, e ele deu os seus primeiros passos. E depois veio trabalhar para o Mário Vitória. Vocês faziam muita concorrência Sim, havia. no que respeitava a tentar arranjar os melhores elencos? Mas quem me dera isso continuar, Isso era muito bom, não é? Nunca tive receio sobre isso. Isso é que dava pica. Porque as transferências, não é? obrigava-nos a fazer grandes espetáculos, a ter grandes elencos. Hoje eu não tenho. Eu continuo a lutar por ter bons elencos, como é o caso atual, não é? E particularmente porque está a fazer uma grande renovação. Mas isso falamos aqui mais um bocadinho. Tá. Mas é um facto, é que havia hoje Camilo de Oliveira e Ivone Silva estavam no Variedades, mas depois faziam uma transição para outro teatro. Para outro teatro. Fazia-se sempre luta, ia-se buscar uns, ia-se buscar outros. Até me contou uma história do Sérgio de Azevedo que ofereceu um automóvel Exato, à a Ivone Silva, mas ela depois foi trabalhar comigo, porque não acreditou que ia receber o automóvel. Não recebia, com certeza. Não. Eram as lutas que havia entre empresas. Não é? Portanto, entre o automóvel que não se sabe se bem e um bom emprego, neste caso era já no Maria Vitória ou no Capitólio? Era no Maria Vitória. Já no Maria Vitória, ela a Ivone veio para o Maria Vitória. Para o Maria Vitória. Embora ela reconhecesse que o Sérgio Azevedo era realmente... E foi realmente um empresário atrevido, corajoso. Exatamente, modificou muita coisa em teatro também, foi um lutador. Ora bem, ele que foi o próprio do Tony Silva. Ele era cantor. Ele é que era o António Silva. Ele é que era o António Silva, que o Herman depois, quando fez o Tony Silva, imitou. Ele tinha discos gravados enquanto Tony Silva. Exato. O Sérgio Azevedo. Começamos aqui a levantar a poeira da memória e nunca mais de cá saímos. E ainda bem, penso para os espectadores é a melhor coisa que pode acontecer. Também Agora vamos ver mais uma sequência de imagens para, eu penso, para muito prazer do Hélder e também dos meus amigos. Olha, agora ouvimos a nossa revolução pela rádio e escusamos lá de nos meterem a pernas. Como tu quiseres. Deixa lá ouvir isto, é grande. Explica-me lá porque é que estás tão contente. Por que é que estou tão contente? Agora, oh mulher, lembra-te que vivemos uma vida inteira amordaçados pela censura, perseguidos pela PIDE que não nos deixava falar, estava farto. Viva a liberdade! Agora temos que estar todos cheios de esperança numa vida melhor, mulher. Uma vida melhor para... Olha, chega-te um bocadinho mais para esse lado. Unidade. O que é isto? O que é isto? A pergunta o que é isto? É a festa do 1º de Maio. É a primeira festa dos trabalhadores portugueses em liberdade, mulher. É verdade, mulher. Demos uma grande prova de civismo a todo o mundo. Hein? É para que eles lá fora fiquem a saber de que nós, portugueses, somos capazes, mulher. É. Chega-te um bocadinho mais para esse lado. Prisão abertas de par em par. Vi passar a E o que é isto agora? O que é isto? O que é isto, mulher? O que é perguntas? Isto é a libertação dos presos políticos em Caxias. Oh, mulher, muitas dezenas de homens estavam presos só por terem os seus ideais. A verdade é que nesta terra fizeram-se muitas injustiças, mulher, muitas. Olha, tens razão. Chega-te um bocadinho mais para este lado que eu... Ora vês. Está lá a ouvir isto. Agora temos que estar todos cheios de esperança num futuro melhor. Temos que estar muito unidos, agarra-te a mim, muito juntos com a nossa revolução. Com certeza que um texto de revista em Portugal, com as características de uma revista portuguesa, é sempre um texto de crítica e um texto dirigido. E nós temos a noção disso. Se nós não fizéssemos um balanço, como você dizia muito bem, da situação atual, vista por nós autores, não temos a verdade absoluta, infelizmente, mas através dos nossos olhos, julgando representar o clima e a opinião popular, julgamos isso, com certeza que o texto é um texto de crítica. Um texto que critica
a parte social, a parte política, tudo quanto se passa na nossa terra, de uma forma não feroz, não digamos feroz, mas bem clara e bem nítida. Desde que não temos o papão da censura, não podemos já estar com paninhos quentes. Mas o que é verdade é que também nada nos obriga a ser agressivos de uma maneira maldosa. Com dinheiro e liberdade se enche o cabaz o homem. Para que tanta austeridade? Se há um mercado Ir comprar é um canudo, mesmo nos mini-mercados. É que hoje os preços de tudo estão a ser supermercados. O mercado é um tormento que nem todos satisfaz, mesmo com 15%. Vamos encher o cabaz. para fazer umas comprinhas é tudo caro demais. Esvaziamos a carteira. Eu só salvei as calcinhas, levaram de tudo mais. Até lá deixei a mangueira. Só para comprarmos uns brócolos ficamos todos ao léu e a carteira ficou lisa. Eu cá só salvei os óculos, eu só fiquei com o chapéu. E eu em fraldas de camisa. Mas que grandes sanguessugas, as notas onde vão pô-las no mundo destes miteiros. Eu ainda trago as piugas. Eu ainda trago as charulas. E esta atrás dos marmelos. Ora bem, estivemos aqui com uma revista que também foi produzida por si, não é? Exatamente. Que tinha também um magnífico elenco, não é? Tinha, sim, senhora. E tinha uma coisa já atrevida. Era um topless em cena. Exato. Não, Foi não, pós 25 de Abril, não é? Pois. Já havia a liberdade. A atriz já era não filipina, isso. não era? Era artista filipina. Que depois ficou para trabalhar para o Trabalhou no para o Maxime, Maxime. depois, exato. Sabe que eu tenho também grandes memórias, não só destas revistas, mas de outras, porque, independentemente do meu trabalho na televisão, trabalhei muitos anos na rádio, concretamente no Rádio Português, e era eu que fazia a transmissão direta das estreias da revista. Porque antigamente era na rádio que se fazia. A transmissão direta na rádio. E normalmente... E o Júlio Isidro ia ao teatro, ia a todo o teatro. Sim, não é? Eu evidentemente. recordo-me ver sempre mais ou menos o Júlio Isidro nas estreias. Se E, não era nas e estreias, normalmente era nas dia. estreias da revista, o lugar que me davam era o dos bastidores. Portanto, Exato. está a imaginar Era um jovem de microfone na mão a ver passar estas vamps todas e a entrevistá-las. E a com correr aqueles- para se a correr de vestir lá e para o outro, e despir, despiam-se e vestiam-se e tal. E nós, discretamente, tínhamos que fechar os olhos em determinadas alturas. Faziam assim, geralmente. Foi realmente uma aventura extraordinária. Como é que foi sentindo a necessidade de aguentar o teatro porque começou a ver que as coisas estavam a perder-se? E que diagnóstico é que faz pela circunstância do teatro de revista, que tem uma tradição tão grande, hoje em dia, ter apenas o meu amigo e um espaço e algumas pessoas que ainda acreditam nele? Vamos lá ver. Eu sinto-me um homem feliz porque mereci, por qualquer razão, mereci sempre o respeito dos atores, dos artistas, das pessoas que trabalham para o teatro. No geral. E, portanto, nunca tive dificuldade em formar grandes elencos. Depois fui sempre cumpridor, não é? Pronto, agora estamos a atravessar um período difícil, mas fui sempre cumpridor com os meus colaboradores. E, portanto, mereci sempre esse respeito. Depois tive sempre uma ligação de amizade com eles, fazia parte dos grupos de amigos, etc., deles, e, portanto, andávamos sempre juntos e portanto, isso também facilitou a minha atividade teatral. Depois, o teatro tem uma coisa, tem o tal bichinho, a gente ou gosta ou não gosta. Eu entrei no teatro e gostei, e tudo o que eu fiz sempre com humor, e ainda hoje faço com humor, porque fazer teatro na situação atual é preciso gostar-se muito de teatro. Nos períodos de ensaio, está presente sempre nos ensaios? Sempre. Aliás, estou sempre no teatro. Hoje, talvez não vá tantas vezes ali,
porque hoje eu tenho escritório também em casa e, simultaneamente, hoje há os telemóveis. Eu tenho vários telemóveis, portanto, estamos sempre em contacto. E rapidamente, com o automóvel, rapidamente estou no teatro, não é? Há um acontecimento, uma coisa qualquer, mas de qualquer maneira estou lá sempre, estou nas horas de espetáculo, estou lá sempre. Essas imagens que viu ali, ao mesmo tempo que as via, ia-me relatando nomes de gente que continua viva, mas que deixou o teatro pelas mais diversas razões. Não é? Por razões diversas. Porque tiveram a arranjar outras vidas, outras profissões, casaram-se, outros, no caso das raparigas, casaram-se, entretanto, não é? Mas têm uma ligação ao teatro. Estou sempre em contacto com elas, elas estão sempre em contacto comigo e vão ao teatro. Eu lembro que há bocadinho, com os maridos, olha, está ali a Natasha. Natasha era uma bailarina, não é? Ainda ontem me telefonou. A Natasha ia hoje, salvo erro, para Paris. Regressava a Paris. Mas ela esteve cá e telefonou-me ontem. Era uma bailarina. Era uma bailarina que veio, participou na inauguração do Teatro Vilaré, veja lá, com o chamado balé russo. Era o nome, era balé russo, a gente costumava dizer, é russo, são russos brancos, não é? Isso queria dizer que não eram bem russos. A Natasha é francesa, nunca foi russa, mas estava integrada no balé que fez a inauguração do Teatro Vilaré. Portanto, essa gente de vez em quando vai ao teatro para matar saudades, vai lá matar não é? saudades. E há um grupo que se forma, o ano passado não tivemos isso, não é? Mas que vem de vários países e todos os anos temos um jantar comum que nos encontramos. O último jantar foi no Pátio Alfacinha, passa a publicidade, mas também é uma referência da cidade de Lisboa. Exato, é dos últimos pátios de Lisboa. Portanto, tivemos lá o jantar e depois no final a Marilyn Clark, que foi também nossa coreógrafa e bailarina, sim. Belíssima bailarina, casada com um grande homem da rádio também, o Albergaria, não é? O Pedro Albergaria. Vive no Algarve, exatamente. Exato. De forma que, em determinada altura, a Natasha ensaiou, elas já idosas, e surpreendeu-nos a todos com o número de dança com as antigas bailarinas, nesse jantar. Que pena isso não ter sido gravado, isso é uma coisa Estava lá o Rui Castelar também, nesse grupo. Portanto, há estas memórias, há estes encontros e vão ao Teatro Maria Vitória, às revistas, antigas bailarinas, antigos bailarinos, antigos atores, continuam a frequentar. Ora bem, vamos ver agora uma sequência que envolve o Eugénio Salvador, que deve ter sido um prazer para si ter trabalhado com o senhor. Também há bocadinho víamos ali imagens que eu penso que são importantes, que era o Augusto Fraga enquanto autor, juntamente com o Eugénio Salvador e com o Henrique Santana, que foi também um grande autor de teatro. Autor e ator e encenador. Portanto, agora vamos ver uma sequência muito curiosa, porque para os que estão em casa, eu acho que é sempre interessante nós percebermos que a marcha do tempo é uma coisa, mas o talento tem outra marcha. A marcha do talento, digamos, é uma evolução. Mesmo que sobre a evolução do talento haja uma regressão, digamos, da condição física, ou que apareçam mais algumas rugas. Mas quando há talento, as rugas não contam. Vamos ver. O manequim está a falar comigo. Tu é que estás a falar para o boneco? Não me digam que este cabeça da pobre está a falar comigo. Aqui armado em manequim. Mais vale isso que andar hoje com uns e amanhã com outros. Oh, meu cabeça da pobre de nave saloio. Não tens vergonha de estar aí vestido assim dessa maneira? Eu estou aqui que sou a última moda, sou um hippie. Hippie? Tu estás aí parado, até parece que estás hipnotizado, pá. Temos gente nova, graças a Deus, gente nova. Temos o Joel, que vai fazer um brilhante, segundo eu julgo, nesta peça. Mais um novo que aparece, vem a Delfina, que já não é nenhuma pessoa desconhecida, mas quer dizer, mas que em revista vem aqui com uma responsabilidade muito grande. A Verónica, que tenho a impressão se vai estrear assim em revista, numa situação também um bocadinho mais destacada. Temos um lote de raparigas muito engraçadas, temos o Luís Mário, que já esteve cá o ano passado com a gente, também é um rapaz novo, o Mariano, que se vai estrear como ator, que tem até muita piada, o Igor Sampaio. Temos muita gente. Muita juventude, felizmente. Liberdade, liberdade, quem a tem chama-lhe sua. Ficamos sem liberdade, se a coisa assim continua. Qualquer dia esta nação está toda a fazer jejum. E dizem que a solução é o mercado comum. É mentira, é tudo uma grande treta. Se a gente não trabalhar, vai-se tudo para o maneta.
Crise é palavra de ordem no vocabulário português contemporâneo. Mas não estamos a pensar em crise política, nem tampouco na crise económica. Pensamos, sim, na crise que ouvimos falar desde pequeninos no nosso país, a crise do teatro, que, todavia, parece não atingir o setor da revista. O cavalo que está a ganhar a taça. Está sempre a mostrar os dentes. O que ele queria ser eu era pôr uma dentadura. Mas aqui, se alguém tem que pôr uma dentadura, sou eu. Irás ver neste momento, com amor e com requinte, os novos descobrimentos do final do século XX. A dona imprensa e a corrupção. Eu sou a dona imprensa e sei que o crime não compensa. Tenho fatos para mostrar aos meus clientes e apenas com 2 ou 3 linhas. Estes dois que se dizem inocentes foram presos nas minhas entrelinhas. Cá nas novas feiras de todos os dias eu vendo caldeira e eu melancias, são especiarias, quer queira ou não queira, do nosso caldeira, do meu melancia. Eu já vi dançar o bailar. Meninas, vamos ao fim. Ai, as meninas adoram. Ai, sensacional. O que nós aqui vimos e o que aqui ouvimos. Ouvimos falar de crise política e crise económica, mas não era agora, era nos anos 80. Ouvimos a Ivone Silva dizer que se a gente não trabalha isto vai tudo para a maneta, e contextos com muita atualidade. Como é que consegue explicar que os autores de revista, os bons autores de revista, conseguem ser quase que premonitórios através daquilo que escrevem? Escrevem coisas que têm o seu tempo histórico, depois ficam no arquivo, são reabilitadas e continuam a ter atualidade. Como é que explica isso? Bem, os autores têm esse desafio, por isso é que eu considero, tenho uma grande admiração pelos autores da revista, que os autores têm que aliciar o público para o decorrer dessa peça. Portanto, eles têm que prever o que se está a passar e até quando é que vai durar. E, portanto, tem esse condão. E a verdade é que, se analisarmos a história do teatro-revista, as revistas estiveram sempre atualizadas, porque quando qualquer acontecimento mais importante se atualiza a revista, eles imediatamente a atualizam. Batem logo o assunto do momento. Portanto, as revistas foram sempre o espelho do povo, o espelho do país, os acontecimentos. Por isso é a importância do teatro-revista no nosso país, como foi no Brasil também. Exatamente. Teve essa grande importância no Brasil. E, aliás, como dizia o Vítor Pavão dos Santos, quer dizer, no fundo, a revista era nada mais, nada menos que um espetáculo anual que fazia a revista foi do assim ano. que ela começou. No fundo, era assim. E, portanto, nós, de alguma maneira, não fazemos anualmente, mas estamos a fazê-lo quase que diariamente. Também os tempos são outros, as coisas estão sempre a evoluir. Mas a verdade é que estamos no ano 2012 e estas revistas estão atuais. A crise de ontem é a crise de hoje. É a crise da amanhã. Portanto, se calhar, um dia crise. desses, na revista que está agora em cena, vão ter que retificar e adaptar alguns textos, como é normal, não é? Olha, daqui a um bocadinho vai voltar para o final, para nós falarmos então do momento presente, porque este percurso foi para mim, e penso para os nossos amigos, absolutamente fascinante. Mas eu queria também falar a si, e não só também aos nossos espectadores, de um senhor que, se fosse vivo, o que é muito improvável, estaria neste momento a fazer 110 anos. Chamava-se Assis Pacheco, o ator Assis Pacheco, Arnaldo Assis Pacheco, que também fez umas pontinhas de revista, digamos. Ele tinha uma frase muito engraçada e que, de alguma maneira, penso que os bons profissionais de revista e do teatro, na generalidade, concordam. O que faz mal ao teatro é o mau teatro que se faz, dizia Assis Pacheco, e com alguma razão. Ele estreou-se em 1923 no Cineteatro de Paço de Arcos, na Severa, imagine. Esteve 65 anos a representar, foi um grande ator, foi também encenador, foi professor do Conservatório durante uma série de anos, foi aluno do Conservatório, de onde saiu exatamente com 20 valores, e era um homem de cultura. E lamentava-se de uma coisa que é o destino de todos nós. É que, a partir de determinada altura, já ninguém sabia quem ele era. Ele deixou de representar porque nem no meio teatral sabiam
quem era um senhor que ainda estava verdade, vivo, é verdade. chamado Assis Pacheco. Mas isso é o destino de toda a gente. A memória é fraca, a não ser a RTP Memória, que é forte. Portanto... Desculpe, eu tive a honra de o ter uma vez a assistir ao espetáculo. Eu tenho fotografias até tiradas com ele num dos corredores do Teatro Maria Vitória, onde a companhia o recebeu de braços abertos, porque era realmente um símbolo da nossa cultura. O Assis Pacheco foi dos grandes atores que este país teve. Olha, então vamos ver uma pequeníssima entrevista que eu consegui descobrir lá nos meandros do nosso arquivo com Assis Pacheco e depois é que vamos ao circo. E no final vamos encontrar o circo e a revista. Sabe-se lá se um dia a revista pode ser feita num circo ou um circo pode entrar no teatro da revista. Vamos agora à palavra do senhor Assis Pacheco. O teatro foi o meu amor, foi o meu grande amor da vida. E ainda hoje adoro o teatro, simplesmente soube retirar-me a tempo. Porque, como sabe, uma das grandes vantagens para um ator que não seja estúpido é saber retirar-se a tempo. Evidentemente que, baixo do ponto de vista artístico, não é verdade, ser ator é muito melhor que andar a dar pontapés na bola. Mas o que é facto é que a gente vive esta época do futebol. É futebol desde manhã até à noite. E eu vejo que se movimentam às vezes milhares e milhões de contos. Porque outro dia o Futre, que está no Madrid, não é verdade, no clube de Madrid, Barcelona queria-o comprar e movimentavam-se 1 milhão de contos. Um futebolista hoje ganha milhares de contos, ganha muito mais que um ator, faz por consequência uma vida muito melhor. Dependendo disso, eles têm muito mais público no futebol do que nós no teatro. No teatro não vai ninguém ao teatro declamado. As pessoas que me conhecem ainda são aquelas pessoas da minha geração, porque a gente mais nova já não me conhece, já nem sabe quem eu sou. Não há muitos anos, 3, 4 anos, qualquer coisa assim, eu estava a trabalhar no Teatro da Trindade, dirigido uma companhia ali pelo Ribeirinho, e estavam lá um rapaz que andava no conservatório, onde eu fui aluno, tirei o curso, e onde eu fui depois professor. E o rapaz falava-me sempre de uma colega que ele tinha lá, que era estupenda, viu muito talento, dizia muito bem, você é de lá ir ver, vai lá ver, vai lá ver. E um dia saí do teatro depois do ensaio e fui ao conservatório para ouvir a rapariga que ia fazer uma audição no Salão Novos. E o rapaz disse, a senhora Assis Pacheco veio, ainda bem, venha aqui ao palco para eu lhe apresentar os meus colegas. E ele apresentou-me aos colegas, entre elas estava uma rapariga, ele apresentou, olha, o ator Assis Pacheco, diz-me assim a rapariga, sim, já tenho ouvido falar. Uma aluna do Conservatório de Teatro não conhecia o ator Assis Pacheco, que estava a trabalhar a primeira figura no Trindade. Isso é incrível. É claro que foi esta sucessão de coisas que me fez com que eu há 2 anos deixasse de representar. Caiu o pano sobre Assis Pacheco, mas nós aqui estivemos para o recordar. Nasceu exatamente há 110 anos. Ora, muito bem, meu querido Miguel Chena, isto hoje, bem, o que está a acontecer no Maria Vitória é uma revista onde o Hélder Freire Costa, há que dizer Hélder Freire Costa, para não confundir com o meu querido amigo, também oficial do mesmo ofício, Hélder Costa, o Hélder Freire Costa apostou na malta nova e saiu-se muito bem. Foi ou não foi? Foi. Humor com humor se paga. Aliás, era um projeto que eu tinha já há bastante tempo e consegui desta vez fazer. Como sabe, a revista era para ser com o Francisco Nicolson, o autor, e o Francisco depois não sentiu a força necessária para dirigir o espetáculo e acabar por escrever e, portanto, de comum acordo fizemos, eu criei uma nova equipa e fez um novo espetáculo e então consegui o tal pôr em mente ou pôr em atividade o meu projeto anterior. Aliás, que é a sucessão daquele que eu fiz aqui há uns anos atrás, que foi a Prova dos Novos. A Prova dos Novos. Que lançou toda uma quantidade... Um elenco que ainda existe, que ainda existe, são primeiríssimas figuras hoje. Portanto, agora fui buscar um grupo de gente jovem, aproveitando o Paulo Vaz, já estava connosco há vários anos, mas a ele adicionando... Que foi, portanto, um novato e que agora aparece já como o consagrado. É o consagrado. No fundo, isto é a história do circo, é a história da vida, não é? É o cota da companhia. Está a ver, chamarem cota... O Paulo Vaz. A que juntei a Melânia Gomes, que também esteve 7 anos ali no Maria Vitória, depois abandonou o Teatro à Vista, não a parte amistosa, que manteve até hoje, mas foi fazer televisão, como se sabe, e depois, muito bem. E depois regressa agora como primeira figura. E utilizou os 60 anos
do Teatro Maria Vitória para construir... 90 anos. Perdão, os 90 anos para construir a sua, exato. a sua peça. Não é? E depois juntei também o David Ventura, que vinha a trabalhar connosco, a Ana Marta, que foi o prémio Amália Rodrigues do ano passado, a Fundação Amália Rodrigues, que já fez a revista anterior. Eu estive na antestreia e ela cantou 4 vezes, não foi? 3 vezes. 3 vezes cada um dos números. 3 vezes cada um dos números. Pois, exato, isso. E depois estreia-se também como atriz. Exato. Revista. E vai bem também. Depois temos o Flávio Gil, que também se estreia como autor da revista. E colabora exatamente como autor. E bom. Que é um jovem, não é? É um jovem, tem 20 e que tal toca anos. música, que canta primorosamente e que é um belíssimo intérprete, é um belíssimo ator. E é um jovem. É um miúdo, tem 20 e poucos anos. E as pessoas têm reagido bem a chegarem à revista e não veem os nomes do costume, digamos. Pois, exato. Veem É tudo nomes gente que jovem. não conhecem. A Mafalda Teixeira, a Ana Sofia Gonçalves, que tem a banda SMEC, não é? Pois, que é cantora da banda SMEC. Tenho o Henrique de Carvalho, o neto do nosso querido amigo. O neto do Rui de Carvalho, que também vai. E tem também o meu filho lá, que se estreia, o meu filho Diogo, que se estreia. O Diogo que imita o pai, mas que chatice! Bom, ora bem, e no que respeita ao grande espetáculo de circo deste ano, no que respeita a cantigas... Diga aqui a Hélia Gonzalez e o Corpo de Baile, não é? Sim, eu ia referir, o Corpo de Baile tem realmente... pronto, nós evoluímos ao longo do tempo e verificámos que as bailarinas são cada vez melhores, as bailarinas e os bailarinos, não é? E com uma coreografia graças ao trabalho do Marco Camilis. Sim, o Marco Camilis hoje em dia está na berra em Portugal e com toda a razão. Belíssimo profissional. E é um grande profissional. E o Corpo de Baile é realmente fantástico. E já agora os autores, que é o Mário Rainho, vai receber agora a medalha de ouro da cidade de Lisboa, por causa do fado ser património imaterial. Mas é o Mário Rainho com o Carlos Mendonça e o Flávio Gil, como eu falei ainda há bocadinho. O Carlos Mendonça é um homem dos ofícios todos. Figurinos, é fantástico. Porque os figurinos são muito bonitos, não é? Mas ele é os figurinos, ele é cenários, ele é coreografias, ele é marchas populares. Os cenários desta revista são os cenários são do Avelino do Carmo, não é? Do Avelino do Carmo, porque também apareceram com uma tecnologia nova, não é? Exato. Os cenários agora já são pintados impressos eletronicamente, não é? Maquetas feitas no computador, etc. É já prevendo o futuro. A dificuldade... Porque, sabe, os cenógrafos têm uma grande dificuldade, precisam de grandes espaços muito grandes para pintar os cenários, não é? Pronto, antigamente havia, e andavam lá os cenógrafos por cima dos cenários a pintar, também de certeza os de circo eram feitos assim. Exato. E a que dias é que vão estar em cena? É da quinta a domingo às 21h30 e ao sábado e domingo também às 16h30. E pronto, o humor com humor se paga no Teatro Maria Vitória. No caso do circo, vão dar... Eu também dizer dos compositores, que é o Zé Cabeleira, o nosso querido Zé Cabeleira, o Carlos Dionísio e o Pedro Lima, que é o filho da Magda Cardoso e do Fernando Lima, não é? Do falecido E com Fernando músicas Lima. muito bonitas. E orquestrações do Carlos Dionísio. Olha, um grande abraço para os dois. Eu só desejo é que durante muitos anos tenhamos a ocasião de nos encontrarmos para dizer que viva a revista e viva o circo. Viva. Muito obrigado. Muito obrigado. Pronto, meus queridos amigos, está a terminar esta emissão do Inesquecível. Podia ser maior porque há muitas memórias para falar, mas também temos os nossos convidados para mais vezes com eles podemos conversar. Então, para todos, um grande abraço, beijinhos, até à próxima edição do Inesquecível. Muito obrigado.